instantes depois no Tarântula. O grupo havia subido correndo, o Brutamontes e Benjamin disputando a dianteira extremamente ansiosos e Ingrid na retaguarda. A escadaria estreita dava num pequeno hall, era uma área reservada, tinha acesso a um banheiro individual que estava vazio e de frente havia um corredor que findava em uma porta fechada. O som era muito alto, o que impedia que se ouvisse qualquer coisa através dela. "Vamos invadir no 3", disse o gerente impulsivamente, apoiado por um Benjamin afoito. "Calma, gente. Talvez ela esteja apenas se divertindo." Relutava a DJ com uma entonação de incerteza. Ela gostaria que sua suposição fosse verdade, mas no fundo temia que não. Antes da loira concluir a frase, o grandalhão tomou distância e invadiu a sala com um pontapé habilidoso. A cena que transcorreu em seguida durou segundos, mas marcaria para sempre a vida de cada um ali. Elisa, no auge do efeito da substância que havia ingerido, tinha adentrado uma sala com luz neon, pinturas fluorescentes sinistras, lenços negros pendurados, almofadas e puffs pelo chão. Uma espécie de lounge privê sombrio. À sua frente, sentado em uma almofada grande, se encontrava um sujeito franzino, de rosto esquelético, um cabelo muito bem penteado para trás. Usava um terno de estampa espalhafatosa e ostentava um sorriso misterioso. Recebeu-as amistosamente, estendendo as duas mãos, segurando pelo pulso cada uma das moças. "Ora, que bela companhia você trouxe, Ana. Você sabe como me agradar", disse o homem. "George, meu mestre." "Não é nada mais do que merece", devolveu a moça morena com ternura. "Seja bem-vinda, minha convidada." O sujeito engraçado seguiu com uma voz aguda, em um tom sedutor e sarcástico, soltando um risinho macabro. Era muito difícil distinguir o que era real ou não. Elisa oscilava entre o temor diante da criatura exótica e a euforia hilariante que forçava um sorriso involuntário em seus lábios. Aquilo seria uma alucinação química ou o efeito hipnótico da presença daquele ser? Era difícil para ela ter certeza. Tudo ficou ainda mais confuso quando uma imagem se fixou em seus olhos. O homem levou à boca o pulso da outra garota e fazia movimentos de sucção. Elisa teve um lapso de sobriedade e sentiu urgência de gritar, mas foi surpreendida com uma pressão pontiaguda no seu próprio pulso. Era para doer, e de fato doía, mas inexplicavelmente um prazer quase sexual percorria seu corpo inteiro. Aquele êxtase durou alguns instantes, não se sabe exatamente quanto. A criatura revezava os pulsos das moças e revelava-se deliciar com aquela estranha perversão. Havia algo de insano naqueles olhos. Até que ele a puxou para seu colo e começou a arranhar seu pescoço com presas. Aquele sonho macabro foi rompido pelo estrondo da porta do cômodo, se partindo com o chute do gerente. Um grito de desespero preencheu o lugar. "Elisa! Não! Solta ela, seu desgraçado!" Era Benjamin desesperado com a cena da amiga indefesa sob domínio daquele homem. Foi um grande susto. O êxtase se transformou num frenesi raivoso e o ser se armou como um gato acuado. Ao mesmo tempo, num rugido agudo ameaçador, ele arremessava por reflexo um objeto pontiagudo de metal contra o rapaz que o ameaçava. O artefato metálico cravou fundo nas vísceras de Benjamin, que caiu de joelhos imediatamente e depois desabou de vez. Tinha sido neutralizado e agora estava praticamente inconsciente. A loira, ao ver seu namorado ferido, também armou-se em feições animalescas, revelando garras e presas. Num urro em uníssono, as duas criaturas saltaram uma sobre a outra e empreenderam em luta corporal. Ana, a moça morena que tinha conduzido Elisa para o deleite de sangue, sacou um desses canivetes de lâmina retrátil e se lançou contra o grandalhão, numa velocidade e disposição incompatíveis para alguém de seu porte. Desferiu um golpe perfurante contra seu oponente que teria sido fatal, não fosse a destreza do mesmo em esquivar-se. Uma habilidosa gingada permitiu o corpulento não só escapar do golpe, mas também alcançar o pescoço de sua agressora numa gravata, agarrar o braço dela, que empunhava a arma, e retornar em um movimento contínuo, fincando-lhe a lâmina contra a têmpora direita.
O corpo da garota desligou instantaneamente, já sem vida. A cena congelou. O rosto de seu comparsa, que lutava com a loira, transitou imediatamente de uma expressão de ira para uma de pânico, como a de quem acabava de perder algo muito precioso, que veio acompanhada de mais um grito que preencheu a sala. "Não!" berrou a criatura bestial, que agora lembrava de novo o homem franzino que aparentava. Ele ergueu-se veloz de cima da loira, a quem infringia danos contundentes, e se jogou incrédulo sobre o cadáver da moça. Foi a brecha para Ingrid resgatar o seu parceiro. Içou-o sobre os ombros e, usando toda a força e rapidez que tinha, jogou-se pela vidraça, uma janela pintada de tinta preta, para fora daquele lugar, ganhando a rua pela lateral do estabelecimento, na noite sombria do centro da cidade. Nesse meio tempo, Elisa tentava uma fuga cambaleante, tateando a parede rumo à porta. Enquanto se arrastava, foi agarrada por Dylan e levada às pressas para fora daquela sala. Atravessaram de volta o corredor, cruzaram o pequeno hall e evadiram pelo banheiro. O gerente saltou primeiro, vazando pela báscula, aterrissando em algumas caixas de papelão do pequeno depósito abaixo, e em seguida agarrou Elisa, que tinha feito o mesmo, se arremessando lá de cima. O depósito era, na verdade, os fundos do bar que dava também para o acesso de funcionários, por onde a dupla escapou, alcançando em seguida um beco e depois a calçada da rua. A queda e toda aquela movimentação chamou a atenção dos empregados. Elisa e Dylan mal tinham saído, e agora seria questão de tempo até algum possível capanga persegui-los. Ainda lá em cima, a criatura estava tão aturdida que não teve reação de pedir ajuda. Tinha tentado em vão ressuscitar a garota usando seu próprio sangue, mas agora apenas amargava sua perda. Precisava tirá-la dali discretamente. Engoliu sua dor e silenciou internamente, enquanto o barulho infernal seguia no andar de baixo. Virada uma esquina, Elisa, numa corrida trôpega, era ajudada por seu gerente. Os dois tentavam se afastar o mais rápido possível do local que tinham acabado de sair, torcendo para que houvesse tempo de escapar de verdade. Não teria dado, não fosse o automóvel que surgiu milagrosamente, oferecendo abrigo e agilizando a fuga. Os dois pularam para o banco de trás e a mulher ao volante, uma ruiva em trajes negros elegantes, partiu acelerando. Quando tomaram alguma distância, o gerente travou uma gravata na motorista. "Quem é você?" perguntou o Brutamontes desconfiado. A mulher parecia usar um disfarce, chapéu de abas longas, um lenço cobrindo parte do rosto, óculos escuros. Obviamente, aquele visual clichê seria para não se expor. Mas quem ela temia, afinal, ou a quem servia? Estas eram as dúvidas de Dylan. Quando foi agarrada, incrivelmente teve força para se soltar dos braços parrudos do gerente e manteve a direção. "Calma aí, cara. Eu estou do lado de vocês. Só quero ajudar. Mais à frente para o carro para saltarem e podem ir", disse a motorista em tom de irritação. Eu estava do lado de fora daquele clube. O que houve lá dentro? Dylan, ainda ressabiado, desconfiou do interesse da mulher. "Ela foi atacada por um maníaco naquela festa", disse o gerente, sem estender o assunto. Elisa, ainda sem entender muita coisa, em choque, segurando seu pulso que expunha 2 pequenos furos, acompanhava tudo meio aérea, com uma expressão assustada. Mal tinha se dado conta da presença da mulher misteriosa. "Eu estou viva", a garota refletiu baixinho, incrédula. Foi o primeiro pensamento que a veio e finalmente cedeu a um choro de alívio por ter escapado com vida. Dylan enxugava as lágrimas da moça. Estava genuinamente feliz em tê-la salvo das garras da morte, mas sentiu que devia reforçar a parte trágica da história. "Seu amigo, qual é o nome dele?" "Ele se feriu", cochichou no ouvido da garota, enquanto era observado pela ruiva ao volante através do retrovisor interno do veículo. "Céus, o Benjamin! Meu Deus, o que foi aquilo?" disse a menina ainda aturdida e depois calou-se. A viagem seguiu em silêncio por mais alguns poucos quilômetros até que o gerente ordenou a parada. A motorista não retrucou, mas deu um alerta em tom preocupado. "Não sei bem o que aconteceu lá dentro, mas vocês precisam ficar atentos agora.
Quem está no comando daquele lugar é gente perigosa, disse a mulher misteriosa. O gerente consentiu discretamente e desceu do carro, ainda ressabiado, levando Elisa consigo. A missão findaria ao deixá-la em casa em segurança. A ruiva acelerou e partiu pelas ruas escuras da cidade. Elisa conseguiria mesmo chegar a salvo em casa? E que perigos a aguardavam a partir de agora?